Que lindo, irmãos, como os cânticos congregacionais nos enriquecem, como nos fazem bem e nos abençoam, permite expressar verdades tão magníficas e desejos tão reais dos nossos corações. Eu vou pedir que o Felipe me ajude ali na transmissão. Você sabe, nós estamos nesse mês adotado, assumido como mês da família, estamos concentrados num tema que tem um simbolismo, que tem uma figura de linguagem, mas que todos nós entendemos. Estamos falando sobre ter mais cores para a família, considerando essa possibilidade do cinzento, do buço, do embaçado, do nebuloso. E a gente gosta quando o sol sai, que dá para ver as cores das flores, dá para aproveitar melhor a vida e nesses contornos melhor definidos. Então a gente está usando essa figura de linguagem para dizer assim que às vezes a família está meio embaçada, às vezes a família está meio cinza, está todo mundo meio cinza. Já conversamos com os jovens e cada um no seu papel social, já conversamos com as mulheres, já conversamos com os irmãos da melhor idade, e nessa oportunidade estamos conversando com os homens. Como que os homens contribuem com essa questão para ter mais cor na vida, para ajudar a família a ficar melhor, para ter os sentimentos menos cinza, menos embaçados, e isso refletir em casa, refletir como marido, refletir como pai, refletir como avô, refletir como bisavô, irmã Alessia, pastor Manédio, mais um bisnetinho na conta, que coisa linda, parabéns. Como é que a gente faz, irmãos? Uma vida sem cor, uma vida monótona, é uma vida que todo dia é a mesma coisa, todo dia as situações se repetem, e vai ficando cinza. Quanto mais, se essas repetições e essas reprises forem de coisas ruins, forem de vícios, forem de falhas, forem num jeitão errado que a gente até acaba dizendo, eu sou assim mesmo, não vou mudar. É sobre isso que nós precisamos conversar nessa noite, precisamos falar deste caminho para fugir do que acinzenta a vida e o que rouba as cores que Jesus chamou de plenitude. Eu vim para que tenham a vida plena, essa vida que Jesus nos ofereceu. Um amigo muito querido, um amigo do meu coração, está com ele lá em São Paulo, Sérgio Silva, pregou na Assembleia de Deus sobre o livro de Filemão e me despertou, e o Espírito Santo me conduziu a falar sobre isso também com os irmãos. Eu peço, por bondade, abra sua Bíblia em Filemão, onde quero falar só 3 versículos com os irmãos. A história é bastante conhecida. Filemão, uma pessoa influente, uma pessoa detentora de recursos, uma pessoa que realmente bem posicionada, tinha um escravo, Onésimo, que alguns até chamam de Onesimo. Então às vezes eu vou chamar de Onésimo, às vezes de Onesimo, fica tranquilo, não sofra não, porque Onesimo era um escravo que acabou não se identificando muito com a sua posição, que dava um pouco de trabalho. E Onésimo fugiu, pegou uns recursos, fugiu, e nessa fuga foi preso. E na prisão, com quem que ele encontra na prisão? Com o apóstolo Paulo, meus irmãos, olha só. E de Paulo ouve o Evangelho. E o Evangelho que é o poder de Deus para a transformação, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação, entra na vida daquele escravo, ladrão, fujão, reverte e reorganiza a vida dele e torna Onésimo alguém agora credibilizado. O nome Onésimo, a tradução é que meu avô chamava Benedito. A tradução de Benedito é bendito.
é abençoado. Tem nome que tem tradução, né, irmãos? Não sei qual é a tradução do seu nome. O meu Robson é o filho do Robert. Às vezes até enche a paciência do meu pai, que chama José, falou, tinha que ser Josédson. Não é? Que tem som no final, é filho dele. Mas o Onésimo, irmãos, a tradução do nome dele é útil. E o Paulo faz uma brincadeira aqui nesse texto, fala, ó, antes ele não era útil só no nome, mas agora que ele conheceu Jesus, ele é útil. Agora que ele conheceu Jesus, ele não é mais um cabo enrolado. Agora que ele conheceu Jesus, você pode receber ele de volta, pode incluí-lo na família. E como a Bíblia não é um livro político, a Bíblia trata das pessoas, do indivíduo, a salvação é individual, a Bíblia não quer mudar um sistema. Algumas pessoas usam esse livro para falar, como é que o Paulo não se levantou contra a escravidão? Não, o Paulo, ele se levantou contra a escravidão, mas as pessoas não perceberam. Porque o Onésimo era um escravo e ele está falando para o Filemão assim, ó, recebe esse escravo como um irmão. Ele já bagunça tudo, né? Como é que vai tratar um escravo como um irmão? Eu quero ler um trecho objetivo com os irmãos, que está nos versos número 10, 11 e 12. Você que já entendeu que o Onésimo se converteu na prisão, que agora ele está recebendo a liberdade, e na liberdade ele leva uma carta do apóstolo Paulo recomendando a ele, vai perceber o colorido desses versos, onde a Bíblia diz assim: suplico que demonstre bondade ao meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé, quando estava aqui na prisão comigo. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora ele é muito útil para todos nós, para você, Filemão, e para mim, Paulo. Eu envio de volta a você, e com ele vai o meu próprio coração. E com ele vai o meu próprio coração. Observe então, irmãos, a grandeza dessa palavra e a beleza desse texto e o colorido dessa situação, onde a gente pode até dar nome aos bois. Tem um prisioneiro chamado Paulo, a gente não sabe muito bem, Paulo passou por algumas prisões, foi preso em Éfeso, foi preso em Roma. Acreditamos que ele, nessas epístolas da prisão, Filemão é uma delas, ele está escrevendo a partir de Roma. Alguns críticos dizem, não, é improvável, porque Roma estava muito longe da casa de Filemão, e Onésimo não teria, e outros já vão dizer, não, é o contrário, exatamente porque era longe, porque quem foge não foge para perto, senão as pessoas pegam de volta. É possível então que Onésimo tenha fugido de um território mais distante, fugido para Roma, e em Roma é aquela coisa, né? O crente onde Deus tem alguma coisa para ajustar, não tem distância, é mais ou menos que nem a história de Jonas, né? Por mais que ele foge, ele chega no encontro que ele tem que ter. Então, Filemão é o patrão, Onésimo é o prisioneiro, Paulo é o prisioneiro, e estamos diante dessa situação que talvez até te deixe um pouco desconfortável. Tem muitas maneiras de entrar no texto. Estamos falando no mês da família, Paulo falou que ele é o pai na fé de Filemão, eu poderia falar no texto, então, a partir do olhar de Paulo como pai, mas eu não quero falar do olhar de Paulo, eu quero falar a partir de Onésimo, quero falar a partir desse homem que é um prisioneiro, que fugiu, que deu prejuízo, que não aceitava aquilo que ele era, que tinha os seus prazeres, os seus interesses em primeiro lugar, que não cumpria suas responsabilidades, afinal de contas era um escravo e fugiu, não continuou cumprindo as suas obrigações na casa do seu patrão. Onésimo, um cara enrolado, um cara picareta. Onésimo, alguém que inclusive fugiu com algum material do seu patrão, que roubou. Olha, se ele te deu algum prejuízo nessa estrutura de linguagem de Paulo, põe na minha conta que eu vou pagar esse negócio, diz o Paulo no versículo 17. Sabem, irmãos,
Este Onésimo, então, pode causar um desconforto em você, porque você vai falar assim: nossa, o pastor vai me comparar com alguém tão enrolado desse jeito. É que esse Onésimo sou eu, irmãos. E se você parar por um momento, você verá que esse Onésimo é você. Esse Onésimo é alguém que é útil no nome, mas na prática, mas na vida, ele não dá certo. Na prática, na vida, ele não consegue mudar. Na prática, na vida, ele está condenado aos seus delitos e pecados, como diz a própria Bíblia. Por isso não fique ofendido. Eu sei que a semana foi pesada, eu sei que algumas pessoas, elas estão adotando uma fala assim, né? Teve a morte de pessoas lá no Rio de Janeiro, e falar assim: é tudo bandido, tinha que morrer mesmo. E nós estamos aqui diante de um texto da palavra de Deus, onde mostra alguém que se converte na prisão. E onde mostra alguém que é, como se colocasse a lente de aumento, aparecem os defeitos dele. Mas os defeitos deles são os defeitos de todos nós. Que sem a graça de Deus, não temos méritos para entrar na presença de Deus. Que sem a salvação em Cristo Jesus, somos condenados, somos alguém desgraçados, a mais pesada expressão que se pode usar para um cristão, porque é alguém que não está se beneficiando da graça de Deus. E aí, diante disso, este que é um retrato de todos nós, tem situações para nos ensinar e tem um olhar para nós percebermos melhor. É claro, irmãos, que a gente precisa, e eu sempre gosto de trazer para vocês os contextos do que está acontecendo, assim como falei da chacina, e que ser comparado com alguém que passou pela prisão é desconfortável a você, também quero desconstruir o seu olhar de escravo a partir da modernidade, onde a escravidão era uma questão para criar comércio. A escravidão que você tem na mão talvez esteja ligado a povos africanos. No tempo da Bíblia não era assim. No tempo da Bíblia, a escravidão, tinham até médicos que eram escravos. A escravidão não era uma coisa da cor da pele. Escravidão, no tempo da Bíblia, podia acontecer por alguns motivos. A escravidão poderia acontecer, vamos supor, eu contraio uma dívida grande e não consigo pagar, entrego o Nicolas como escravo. Alguém poderia ser escravo por causa da inconsequência do seu pai, não importando a condição social, não importando a formação, não importando nada disso. Poderia ser escravo de nascimento, assim como o Paulo era um cidadão romano. A cidadania, a condição na sociedade, ela também se estendia pela condição de nascimento. Alguém poderia ser escravo não por causa da dívida de terceiro, mas pelas próprias dívidas. Sabe, você não pagou o cartão de crédito, está no mínimo, não pagou. Você está numa condição que aí você deve para o cunhado, deve para o sogro, deve para a sogra, aí deve para o vizinho da direita, deve para o vizinho da esquerda. Aí o vizinho falou: ó, eu vou juntar toda a dívida de vocês aqui, eu vou pagar, todo mundo que vou pagar, e agora você passa a ser meu escravo, porque toda a sua dívida está concentrada em mim. E a escravidão poderia acontecer por conta dessas questões. E aí, em função disso, a pessoa se transformava então num utensílio. Ela era vendida como escravo. Sabe um utensílio? Enxada? Sabe um utensílio? Pá? Utensílio martelo? Era um utensílio. O escravo era um utensílio da casa. E o utensílio da casa, o Aristóteles, que vem antes de Cristo e está nesse contexto grego da cultura, que faz a cultura daquela região naquele período, o Aristóteles dizia assim que o escravo é uma ferramenta viva. É uma enxada que chora, é uma enxada que sente calor, mas é uma enxada. Tem que tratar ele como coisa. É importante eu dizer isso para você, meu irmão, minha irmã, para que fique claro então que quando o Paulo trata com carinho, quando o Paulo reconhece naquela pessoa gente
que merecia a salvação, quando ele reconhece gente que tinha dignidade, gente que agora é útil, e pede para o seu patrão fazer a mesma coisa, e fala, olha, faça isso se você me ama. E mais para frente, o Paulo tem um jeito tão nobre de negociar, que ele fala assim, então, você tem umas dívidas comigo, hein? Eu não quero lembrar você que você me deve. Quase que constrangendo o Filemão a aceitar o Onésimo. Nesse contexto, o Onésimo representa bem quando nós estávamos sem Cristo, indisponíveis, rebeldes, gente que não tem valor, gente que é tratado como coisa, gente que é objeto, que é bom enquanto dá lucro, depois a firma manda embora. É assim que nós éramos. E só Deus nos trata como pessoa, só Deus nos trata como indivíduo, só Deus transforma a situação, só Deus é capaz de dizer para nós assim, em verdade vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por isso, irmãos, nessa fala para pais, para avós, para filhos, para homens, eu preciso ser coerente com uma coisa que eu sempre tenho pregado. A Bíblia não ensina a ser bom marido, a Bíblia não ensina a ser bom pai, a Bíblia não ensina a ser bom funcionário. Se uma pessoa sem Deus pegar o texto de Efésios e ler, ela não vai aprender, porque ela será incapaz de colocar aquilo em prática. Pastor, então, o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina a ser bom cristão. Quem for um bom cristão, quem for um cristão legítimo, quem for alguém que tenha Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador e referência da sua vida, por extensão, será um bom pai. Por extensão, será um bom marido. Por extensão, será um bom filho. Ser um bom cristão, irmãos, é a garantia do acerto. Ser um bom cristão é a garantia que estamos no caminho certo, que o Espírito Santo está operando em nossa vida e fazendo brotar frutos em nosso coração. E a recíproca é verdadeira. Se o pastor está aqui pregando e um dos meus filhos ou minha esposa dissesse, vixe, você não sabe quem ele é em casa. Então, quem está aqui é só um personagem, não é um bom cristão. E Deus não lida com personagens. Deus conhece o coração, sonda e sabe quem nós somos. Por isso, quer ser um bom pai? Seja um bom cristão. E quem vai provar isso não serão os diáconos, não será o pastor. Quem vai te dar um atestado de bom cristão é a sua família. Pela sua capacidade de amar, sua capacidade de cuidar, de ensinar, de aconselhar, pela sua condição de alguém que foi transformado por Cristo Jesus. Onésimo experimenta a transformação, e na transformação que ele experimentou, tem os ensinamentos de nós para esta noite, ou tem um ensinamento para nós nesta noite. Eu quero muito que você faça a prova dos 9, que você aprenda mais de Deus, desse Deus que tem cuidado de nós, que você entenda então como eu trilho os caminhos do Senhor e experimento o Senhor na minha vida. E o primeiro passo que Onésimo nos ensina é aproveitar a oportunidade. O Evangelho chegou naquela prisão, irmãos. E quando o Evangelho chegou com a pessoa de Paulo, que deixou claro que para cada um dos carcereiros ele falou do amor de Cristo, para cada um dos prisioneiros ele falou o amor de Cristo, cada um dos funcionários ele falou o amor de Cristo, cada um dos visitantes ele falou do amor de Cristo, cada uma das pessoas que se aproximaram dele ouviram deste grande amor. Mas você sabe qual é a verdade, e a verdade é que nem todos aproveitaram. A vida não é assim? Todos têm oportunidade. Deus é justo, irmãos. Todos têm oportunidade. Mas nem todos dessa oportunidade eles se valerão dessas oportunidades, agarrarão e permitirão
que esta oportunidade seja o ponto de partida para uma nova vida. Todos nós fizemos bobagens, irmãos, todos nós erramos, e que bom que a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Todos nós fazemos bobagem, e nenhum de nós tem capacidade de limpar as nossas vestes por nós mesmos, nenhum de nós tem capacidade de apagar as bobagens que nós fizemos, se não for com a mão e a misericórdia de Deus, que diz que não leva em conta o tempo da ignorância, se não for pela visitação daquele que diz, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Nenhum de nós consegue. E eu já conheci muita gente na vida que dizia assim: eu paro quando eu quiser. Eu conhecia gente que fumava e dizia: não, isso aí não me domina não, é só um hábito, eu só relaxo, eu paro quando eu quiser. Conheci gente que fumava maconha de forma recreativa: não, isso aqui não me domina. Gente que fumava crack, gente que mentia, gente que traía a mulher, gente com toda sorte de delitos e pecados. Estava apenas enganando eles mesmos, estavam apenas ganhando tempo, enrolando a esposa, enrolando a família, ganhando uma nova chance, tendo uma nova coisa da casa para poder vender. Por quê? Porque nenhum de nós pode resolver a vida, mudar o coração, sem aquele que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne no Senhor Jesus. Nós temos, irmãos, a libertação. Temos, quando nós aproveitamos a oportunidade que nos é dada, nos agarramos a esta mensagem, nos ancoramos neste grande amor transformador, que grande amor que Cristo nos mostrou. Ah, irmãos, quando nós fazemos isso, encontramos um caminho para a mudança. O crente muda quando ele se agarra ao seu Senhor. Vivemos um dia que as pessoas acham que ser crentes é vir para a igreja. Ser crente é ser transformado por Cristo Jesus. É render-se aos pés do Senhor e é falar: seja o Salvador da minha vida. E aí, Romanos, aquela cidade onde Paulo estava, quando ele estava em outra condição, quando ele escreveu em outra condição para entrar em contato com aqueles irmãos, no capítulo 6 de Romanos ele diz assim: o pecado não terá mais domínio sobre vós. Onésimo pegou essa oportunidade, pegou essa transformação e demonstrou na prática. A gente viu pela leitura do texto que havia um intervalo de tempo entre a soltura de Onésimo e a carta de Paulo. Naquele meio tempo, no tempo de prisão e no tempo em que ele foi liberto e que Paulo escreve a carta que recomenda a ele, o Onésimo vinha numa carreira crescente. E a Bíblia nos chama para andar numa carreira crescente, irmãos, para não olharmos para trás, para não virar estátua de sal. Se alguém lança a mão do arado e olha para trás, não é digno do reino. É uma carreira crescente onde os frutos vão sendo manifestos, a ponto do Paulo se tornar dele fiador. O versículo número 17 diz assim, ó: se você me considera, recebe ao Onésimo como você receberia a mim. Se eu for aí, você trata bem. Se eu for na sua casa, tem janta? Então, faz a janta para o Onésimo. Não é para eu que sou famoso e importante, não. É para ele. Receba ele como receberia a mim. Versículo número 18. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se ele deve algo para você, cobre de mim. Algumas traduções dirão assim: põe na minha conta. Era alguém de confiança, irmãos. Era alguém que agora não é mais um bandido, mas é alguém que o fio do bigode tem valor. O primeiro ensinamento dessa oportunidade: aproveite o presente que Deus dá na vida. Apresente o presente da vida. Aproveite as oportunidades com o Senhor, pois elas são o começo de uma nova vida, são o caminho para uma transformação. O Onésimo descobriu o melhor
no pior lugar. Fala a verdade, né, irmãos? Cadeia é um lugar ruim. Cadeia é um lugar para pensar na vida. Cadeia é um lugar para que a privação da liberdade, a ausência do conforto, produza um desejo de para aquele lugar nunca mais voltar. É um lugar ruim. Mas esse lugar ruim é um lugar em que a Bíblia mostra que muitas pessoas tiveram experiências com Deus. Você encontra, nós gostamos muito do texto de Atos, Paulo e Silas cantando na prisão, e de madrugada as cadeias se soltam. Um lugar de experiências com Deus, um lugar ruim onde coisas boas acontecem, onde a vida muda, para quem aproveita a oportunidade, onde as novas possibilidades podem se desenhar. E aqui nessa situação, a história que nós amamos, José, é por causa da experiência na prisão que José se torna o governador do Egito. Um lugar ruim, revelando coisas boas. E você sabe que eu não gosto de romantismo, você sabe que eu não tenho essa intenção nunca de enrolar os irmãos. É uma verdade, as minhas verdades às vezes não são muito bem compreendidas, mas eu tenho certeza que Jesus organizará no coração de você. Eu estou falando para você que um lugar ruim mostrou coisas boas. Que Onésimo descobriu o melhor no pior lugar. E às vezes, aí vem a minha fala meio perigosa, mas que eu vou precisar falar. Às vezes, a empresa é um lugar ruim. Você está trabalhando num lugar ruim. Mas você tem que sustentar a família. Nós somos responsáveis. Às vezes você está num ambiente que você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? É um lugar ruim. Mas se Deus aparecer naquele lugar, Deus revelará o melhor no pior lugar. Até aqui ninguém caiu da cadeira, foi só uma Bíblia que caiu. Posso apertar mais um pouquinho o parafuso. Lugar ruim. Às vezes, o casamento é um lugar ruim. Às vezes a família é um lugar ruim. Essa menina, esse meu filho, só me dá dor de cabeça. Essa minha nora trazendo esses netos para eu cuidar. Às vezes a família é um lugar ruim. Família traz prejuízo para a gente, desgasta a nossa emoção. E é nesse lugar que nós precisamos que Deus entre, para revelar o melhor no pior lugar. Às vezes você está numa cidade e o lugar é ruim. E a oração, irmãos, que eu estou chamando você, é que nessa nossa geração, em que as coisas são abandonadas, em que a perseverança já não é mais um valor respeitado, então as pessoas pedem a conta muito rápido, os meninos se desligam do emprego muito rápido, e qualquer coisinha já olha feio e já fica de mal. Nesse nosso novo mundo, nós precisamos, como crentes em Cristo Jesus, como gente que não se conforma com este mundo, mas renova o seu entendimento, olhar para aquela situação que é ruim e não fugir daquela situação que é ruim, daquele casamento que é ruim, daquela família que é ruim, daquela condição que é ruim. Mas antes, orar a Deus, pedir força para Deus e falar: Senhor, revela para mim o melhor nesse lugar, nesse bairro que eu moro, nessa empresa que eu trabalho, nessa escola que eu estudo. Não é o que eu queria, mas eu sei que se o Senhor entrar, esse lugar vai ser uma ponte para a minha transformação, garantirá um passo para a minha transição, me equipará, eu ficarei equipado. Lembra do José na casa do cara? Ficou equipado para ser governador do Egito. Acreditem, irmãos, a Bíblia diz que José foi o administrador da prisão. As habilidades que ele pegou. Pensem em Moisés marchando para a batalha na Etiópia, liderando o exército
do Egito, como conta Flávio Joséfo, Moisés pode ter dito assim: isso aqui não tem nada a ver comigo, tem nada a ver comigo. Mas se você for o melhor no pior lugar, e se o Senhor se revelar para você no pior lugar, você vai descobrir o melhor. E descobrir o melhor, chegar àquela condição onde você aproveita, onde você pode, de alguma maneira, vivenciar coisas novas, coisas boas, onde inclusive natureza sua que você não conhecia passa a se revelar. Quando o Jacó, que o nome significava enrolão, picareta, passando para a nossa linguagem, encontrou com Deus, ele foi renomeado e identificado como o príncipe de Deus. Muda o nome, muda a função, muda a condição. O Onésimo, que era útil só no nome, agora é útil de fato e de direito. O Paulo fala assim, olha, versículo número 11, ele não nos era útil, mas agora ele é útil para você e é útil para mim. Sabe, meus irmãos, eu sou um valorizador da amizade. Eu tenho amigos, e são amigos alegradores. Cada encontro com eles é uma festa. Cada encontro eu aprendo coisas, me dão oportunidade, me ensinam. Eu gosto, dou risada. E eu sou desse jeitão malavé que vocês já conhecem mesmo. Tem esse cuidado de não ser um personagem. Encontro com os amigos é sempre legal. E a minha oração é assim: Deus, não me deixa atrapalhar meus amigos. Não me deixa prejudicar os meus amigos. Não deixa que a minha participação na vida deles dê prejuízo para ninguém. Eu não quero dar prejuízo para ninguém, irmão. Nossa, tão ruim dar prejuízo para pessoas. O viver diário vai colocando gente no caminho e vai colocando histórias. E coloca histórias de gente que olha pra gente e fala assim: vixe, aquele ali só me deu prejuízo. Pegou, não devolveu, comprou, não pagou, disse que ia, mas não foi, só deu prejuízo. Ixi, entrou na minha família, bagunçou, desrespeitou, só deu prejuízo. Ai, irmãos, no contexto do cristianismo, tomar prejuízo é tranquilo, né? Tomar prejuízo é tranquilo. Jesus falou: bem-aventurados são vocês quando vocês sofrerem em meu nome. O apóstolo Paulo falou: sofre o dano. Tomar prejuízo é tranquilo. Agora, dar prejuízo é dar mau testemunho. Dar prejuízo é coisa horrível. Ser alguém que você já me ouviu falar tantas vezes aqui, tantas e outras vezes eu vou responder que o meu maior medo é ser como aquele rei de Israel, que a Bíblia diz assim: ele morreu e não deixou saudade. Alguém que não foi útil, que não marcou a vida de ninguém, que não acrescentou valor na vida de ninguém. O Onésimo, que antes era inútil. O Onésimo, que antes alguém falava assim: vixe, aquele ali só dá prejuízo. Foi até bom que ele fugiu. De repente o Filemão podia até falar isso, né? Foi até bom que ele fugiu. O Onésimo, irmãos, agora é alguém frutífero. Alguém que a vida acrescenta. Alguém que quando chega traz o bom perfume de Cristo, porque ele se converteu, irmãos. O Onésimo agora é nova criatura, e eu e você, com Cristo Jesus, irmãos, encontramos o nosso lugar no mundo. Esse é o segredo da felicidade, encontrar o seu lugar no mundo. O gato bebe leite, o rato come queijo, e eu nasci para fazer o que eu faço. Se você puder dizer isso, gosto do que eu faço. Eu pagaria para fazer o que eu faço. Você achou seu lugar no mundo.
Quem diz assim, eu pagaria para fazer o que eu faço, achou seu lugar no mundo. Que pode ser, irmãos, pode ser fazendo uma cirurgia na cabeça, não importa. Quem tem esse negócio de dar valor somos nós. Mas o valor de verdade está para quem vive, não para quem dá o valor, quem atribui valor. A gente pode até ficar, ele é um cirurgião. Não tem nada a ver isso. Eu posso ser um funcionário do serviço de coleta municipal da cidade de Pindamonhangaba e com muito orgulho, com muita alegria levantar minha cabeça e dizer assim, eu estou ajudando a minha cidade a se manter mais limpa. O cara achou o lugar dele. É disso que eu estou falando, irmãos. De que as pessoas não vivem a sua vida. É você que vive a sua vida. E dentro dessa verdade de achar o seu lugar, quando você acha o seu lugar, você passa a ser alguém útil. O Onésimo, que era útil só no nome, agora é alguém frutífero, que testemunha, que abençoa, que tem uma presença transformadora. Alguém que Jesus entrou na vida e que há uma prova viva de que ele entrou. Eu agora sou um instrumento de Deus, agora eu sou abençoador, agora a minha vida não é a vida que as pessoas não querem, agora a minha vida é a vida que as pessoas querem. Quando eu corto o cabelo, eu corto para a glória do Senhor. Quando eu programo um CLP, estou programando para a glória do Senhor. Quando eu dirijo uma reunião de professores, eu sou um servo do Senhor que está ali coordenando aqueles que estarão passando valores. Quando eu dirijo um caminhão, eu não estou simplesmente dirigindo, eu estou permitindo que as pessoas tenham acesso a mercadorias que satisfarão as suas necessidades. Quando eu faço uma publicação no jornal, estou garantindo o direito de defesa de uma pessoa. Estão entendendo, irmão? Ser útil naquilo que você faz. Sou útil na minha família, me aposentei, mas ainda sou uma presença de respeito, de credibilidade, de bom conselho, de oração, de palavras, de direcionamento, de aconselhamento, um ombro amigo, um ouvido atento para aquele que precisa se aconselhar. Útil! Quem tem Jesus é útil! Antes, ele não era útil, mas agora é. Finalmente. O Onésimo, que aproveitou a oportunidade, não desperdiçou, ouviu, atento. O Onésimo que se deixou transformar. O Onésimo que agora tem uma nova natureza, é útil. O Onésimo agora desfruta de uma gostosa comunhão. Ele ocupa um lugar no coração. Eu não sei se essa palavra deu uma batida forte no seu peito, como deu no meu, assim, pá. O apóstolo Paulo falou assim no versículo número 12: eu o envio de volta a você e com ele vai o meu próprio coração. A sociedade se distorceu, irmãos. A sociedade se distorceu e ela ficou muito erotizada. A sociedade se distorceu, ficou muito sexualizada. A sociedade se distorceu e ficou muito maliciosa. Ah, pastor, não tem nenhuma novidade nisso. A Bíblia diz que as coisas iriam do mal a pior. Então, eu sei que a Bíblia disse isso, mas a igreja que está na sociedade não conseguiu guardar o coração. E nós, já até citei o texto de Romanos 12 hoje, vou citar novamente, nós que deveríamos renovar o nosso entendimento, nós pensamos igual às pessoas do mundo. Pensamos de maneira consumista igual às pessoas do mundo, pensamos de maneira vingativa igual às pessoas do mundo, pensamos de maneira retalhadora igual às pessoas do mundo, pensamos de maneira acumuladora igual às pessoas do mundo, pensamos de maneira sensual igual às pessoas do mundo. Então tem gente que coloca malícia até na amizade de Jonatas e Davi. Já viu isso? Já viu o crente colocando? Já viram, né? Então, porque nós, em vez da gente renovar o nosso entendimento e ter um entendimento, o padrão de julgar do mundo, a lente do mundo, além que você coloca aqui uma lente amarela, tudo que você vê é amarelo, né? A gente coloca a lente do mundo, tudo a gente vê do jeito do mundo. O Paulo está falando assim, ó, com Onésimo vai o meu coração. E ser transformado, irmão, ser transformado é ser alguém amável. E ter um irmão que te ama,
cuida de você, que se preocupa com você, com a sua saúde, se você comeu bem, se você dormiu, sua família está precisando de alguma coisa, amável. Alguém com condição de amar, sem restrição. E esse é o distintivo do cristão, porque nós servimos o Deus que é amor. Nós somos imitadores de Jesus, que amando os seus amou até o fim. O Paulo está dizendo assim, ó, eu amo esse menino, é meu filho na fé. E você precisa amar, irmãos, pelo menos uma pessoa. Ter essa comunhão de entrega, que chora. Não pode ser indiferente, não pode ser frio. Pastor, eu vou ser amigo e tal, vou ficar preocupado, vão achar que a gente é gay. É isso que eu estou falando, para falar o português correto com os irmãos. Português claro, nós somos crentes, irmãos. Adotar alguém como filho, adotar alguém como pai. Eu sou muito abençoado, nessa igreja eu tenho irmãos que se preocupam, que ligam semanalmente, irmãos que têm dado um passo na vivência dessa transformação. E é tão bom se você puder viver isso, não conforme esse mundo, mas conforme os valores do reino de Deus. Não deixa a sensualidade entrar no seu coração, não. A malícia, a Bíblia fala com todas as letras, a malícia não deve ter lugar no coração. Às vezes fica com medo da questão da mulher, com questão... Para com isso, irmão, isso é a mente de Cristo, a mente de Cristo. E assim, diante desta verdade, diante dessa beleza, da experiência que a Bíblia nos traz, deste homem que não era útil só no nome, temos algo para nos instruir e algo para nos inspirar. Como eu disse para você, eu não consigo de maneira honesta te ensinar a ser um bom pai. Eu não consigo de maneira honesta te ensinar a ser um bom marido, um bom cidadão, um bom funcionário, um bom patrão. Eu não consigo te ensinar a ser um bom filho, mas eu consigo sim, e tenho a certeza absoluta, que se você for um bom cristão, automaticamente todas essas áreas da vida mudarão. Um bom cristão. Um encontro com Deus, onde não importa o lugar, por mais simples que seja, a manifestação de Deus é bem aproveitada. Não importa o passado, quão tenebroso ele seja, quão vergonhoso ele seja, a presença do Senhor há de transformá-lo. Não importa a condição, o que a sociedade falar, porque agora a aceitação vem do próprio Deus, o Deus que transforma histórias. O meu pedido para você é que tenha um encontro com Deus e Ele te transforme. Ainda que o mundo diga que você é inútil, você permita ao mundo se surpreender, porque Deus para você utilidade dará. O meu pedido para você é que nesse mês da família você aproveite a oportunidade, você tenha um encontro com Deus para a sua vida mudar. Aprender mais de Deus, aprender mais deste Deus que nos dá a oportunidade, aprender mais deste Deus que nos caminhos onde ninguém daria nada, revela um novo começo para nós. Aprender mais de Deus, que no seu cuidado coloca a gente para ser nossa fiadora. Se Ele deu algum prejuízo, eu pago. Esse Deus que uma nova vida para nós quer inaugurar. Vamos orar, irmãos? Baixe sua cabeça por bondade. O meu pedido nessa oportunidade é simples e é básico, elementar. Que você, nessa oração, assim como Onésimo reconhecidamente mudou, depois da chegada de Jesus,
que se você não teve uma experiência com Jesus, você ore pedindo: Jesus, eu quero ter esse encontro. E você que está aqui, que está nos assistindo na transmissão, que já é de Jesus, ore pedindo: Senhor, eu preciso conhecer mais de Ti. Preciso conhecer mais de Ti, Senhor, para que as minhas mudanças fiquem patentes a todos. Eu preciso aprender mais de Deus, para que neste aprendizado as pessoas possam ver que eu mudei e na minha vida confiar. Deus de amor e de bondade, de misericórdia infinita, de amor sem igual, eu entro na Tua presença te pedindo perdão pelas proximidades do mundo e pelas situações onde a minha mente tem sido moldada por padrões externos aos seus. Muitas vezes eu me preocupei com a aparência de crente, eu me preocupei com linguagem de crente, me preocupei com ir nos lugares que os crentes vão, cumprir a agenda do domingo, mas o meu coração não mudou, a minha mente estava igual à do mundo. Perdão, Senhor, por este tempo. Ajuda, Deus, a ter um novo pensamento, que valoriza as pessoas no lugar das coisas, que não se deixe explorar e não se convence, não se rende àqueles que exploram. Ajuda, Deus meu e Rei meu. Em nome de Jesus, que cada irmão que hoje está num lugar que não está muito confortável, que chamamos nessa mensagem de prisão, possa nesse lugar desconfortável ao Senhor encontrar. Que cada irmão que está nesta situação incômoda, desgastante, que leva a eles ter saudade da onde estiveram, possa nessa situação incômoda ao Senhor encontrar, assim como Onésimo te encontrou na prisão. Eu peço ao Senhor, Deus meu e Rei meu, em nome de Jesus, que aqueles que eram conhecidos por vidas que davam prejuízo, agora sejam conhecidos por terem vidas alegradoras, vidas que dão lucro emocional, vidas que fazem bem. Tão triste, Deus meu e Rei meu, quando eu ouço uma esposa falando, um filho falando, quando meu marido sai, a casa fica em paz. É tão triste. Ajuda, Deus, que a presença dos meus irmãos, que agora são úteis, quando cheguem, agregue valor. Em nome de Jesus, na ênfase desta oportunidade, que é com os homens, mas é a Tua palavra, é para todos nós, que aquele que se sentir inútil, que recebeu uma declaração do pai, do cônjuge, uma declaração, esse aí não serve para nada, que nesta oportunidade o Teu Espírito Santo quebre essa cadeia e essa pessoa sinta-se alegre, feliz e diga: em Cristo Jesus eu sou útil. Soberano de Israel, em nome de Jesus, retira as barreiras que nos impedem de ter vínculos no coração, de amar ao próximo. Repreende todo espírito de frieza e de indiferentismo, para que nessa condição de gente transformada, a gente possa cuidar um dos outros. Nessa condição de gente transformada, a gente possa ao Seu nome glorificar. É a oração que eu faço, agradecido, engrandecendo o Teu nome, nos méritos de Cristo Jesus.
Que a sua semana seja de bênçãos e de vitórias. Que a sua semana seja de novos compromissos com o Senhor. Tenhamos a oportunidade de estar juntos no nosso culto virtual de oração, que é sempre abençoado também, irmãos. Não subestimem a eles, porque nele também está a presença de Deus. Nós concluiremos ao Senhor com mais uma canção, que é um compromisso público e é uma oração. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, que Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. E na vida não tenho direção, eu preciso tomar uma decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Vamos cantar, irmãos. Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Vamos cantar mais uma vez. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei.